Olá, professor e banca examinadora. Meu nome é Gislene Silva dos Santos, sou graduanda do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília. E estou aqui para dar início à apresentação do trabalho de conclusão de curso. Gostaria de pedir a compreensão de todos, pois o trabalho é formado por mim, que reside em Minas Gerais, pela Alessandra Braga, que reside em Pernambuco, e Arnaldo Íris, que reside no Distrito Federal. Por essa razão, não tivemos a possibilidade de fazer a gravação juntos. Portanto, cada apresentação dos alunos terá um layout de estúdio diferente. Vamos à apresentação? Nosso trabalho tem como título Materialidade, seus impactos e influências para a auditoria externa no Brasil. O nosso grupo é composto pela Alessandra Braga Vieira, Arnaldo Íris Gadelha, Gislene Silva dos Santos, sob a orientação do professor Hidalberto José das Neves Júnior. Relevância do tema. O auditor externo desempenha sua função de agente neutro e imparcial. O auditor precisa distinguir o liminar do que deve ser ou não investigado. O estudo da materialidade se faz importante em virtude dessa materialidade ser aplicada tanto interna como externamente às empresas, juntamente para garantir a melhor qualidade possível de informações aos stakeholders, contribuindo para a instrumentalização do controle social. Problema de pesquisa. Como a materialidade, baseada nos controles internos, pode considerar relevante entre o planejamento e a execução da auditoria externa? Os objetivos do trabalho são analisar a importância da materialidade em sua influência nos procedimentos de auditoria externa, evidenciar, na literatura existente sobre o assunto, as referências teóricas que abordem o tema, verificar como são realizadas as auditorias das demonstrações contábeis, identificando as diferenças existentes entre a auditoria interna e a auditoria externa, analisar como os controles internos colaboram para as atividades do auditor independente, auxiliando o uso do princípio da materialidade da auditoria, avaliar qual a importância e o efeito do princípio da materialidade durante as fases da auditoria. Classificação da pesquisa. A nossa pesquisa se deu através de pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Arnaldo irá dar continuidade na apresentação do trabalho. Olá, professor e banca examinadora. Meu nome é Arnaldo Íris Gadelha, graduando do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília. Estou aqui para dar continuidade ao trabalho de conclusão de curso. A revisão de literatura nesse trabalho consiste em uma breve abordagem dos assuntos mais significativos que estão relacionados à materialidade e seus impactos e influências para a auditoria externa no Brasil. Segundo a TIE 1998, página 25, a auditoria é uma especialização contábil voltada a testar a eficiência e a eficácia de controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado. Segundo Souza, 1999, página 2, a utilização dos trabalhos de auditoria para verificar a adequação dos controles internos e das demonstrações contábeis faz parte de uma medida gerencial moderna e evoluída, comprometida com os propósitos determinados pela administração. Para isso, faz-se imprescindível verificar e testar as transações sucedidas na empresa, avaliar e testar documentos, sistema de controle interno, demonstrações contábeis. O estudo da materialidade sobre a ótica da auditoria com o auxílio dos controles internos se faz importante em virtude dessa materialidade ser aplicada tanto interna como externamente às empresas, justamente para garantir a melhor qualidade possível de informação para os interessados, contribuindo para a instrumentalização de controle social. SA 2002 ressalta que a conceituação da auditoria é o exame de livros contábeis, comprovantes e demais registros de um organismo público, instituição, corporação, firma ou pessoa, com o objetivo de averiguar a correção ou incorreção dos registros, expressar opinião sobre os documentos revisados, comumente em forma de certificado. Segundo a TIE 2000, toda empresa possui controles internos. A diferença consiste na adequação ou não destes controles, sendo importante ressaltar que quanto mais estruturado for o controle interno da entidade,
menos será a materialidade a ser buscada pelo auditor externo, e vice-versa. Quanto mais frágil o controle interno, mais deve ser a materialidade para o auditor externo. Portanto, pode-se inferir que somente erros ou irregularidades materiais e incertezas afetarão o parecer de auditoria. Os procedimentos de auditoria não devem concentrar-se em detectar os erros ou irregularidades irrelevantes, mas sim em ter a segurança de que não existem erros materiais relevantes. Assim, quando o auditor considerar a materialidade dos erros muito inferior à usada para a materialidade planejada, isto pode ser indício de que se necessita de mais evidência para a formação de opinião. Gostaria de agradecer a atenção de todos e, na sequência, a colega Alessandra dará continuidade. Obrigado. Olá, professor Edalberto, banca examinadora. Me chamo Alessandra Vieira e também sou graduanda do curso de Ciências Contábeis. Agora vou dar continuidade ao trabalho de conclusão de curso já iniciado anteriormente pelos meus colegas Gislene e Arnaldo. Vou falar um pouquinho sobre a questão da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo. Como vocês podem observar, a pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de livros, artigos, mídias e sites relacionados à materialidade e seus impactos e influências para a auditoria externa no Brasil. Já a questão da pesquisa de campo, foram enviados questionários através de e-mail para os profissionais da área de auditoria, caracterizando uma amostra intencional. Gostaria apenas de enfatizar que nós optamos por destinar esses questionários aos profissionais das empresas consideradas Big Four, das quais eu me refiro são a Deloitte, a Ernst Young, a Price e KPMG. E o motivo pelo qual nós escolhemos encaminhar para esses profissionais dessas empresas é justamente porque essas empresas são as empresas de maior renome no mercado da auditoria. Iniciando os resultados da pesquisa de campo, esse gráfico é apenas para ilustrar que 100% dos entrevistados são auditores. Não há profissionais de outra área que responderam essa pesquisa. Nós destinamos os nossos questionários a 50 auditores, porém nós só obtivemos retorno de 15 profissionais. Quanto ao sexo dos entrevistados, aproximadamente aqui em azul, como pode observar, 60% são do sexo masculino e 40% dos entrevistados são do sexo feminino. A nossa pesquisa ela foi segregada em duas partes, a parte A e a parte B. A parte A foi destinada a perguntas fechadas de múltipla escolha para que a gente pudesse identificar o perfil do profissional, quanto tempo de atuação que ele tem na empresa, quanto tempo de atuação no cargo, quanto tempo na função de auditor, questão de formação acadêmica. E na parte B, foram destinadas a perguntas abertas, que a gente vai ver um pouco mais adiante na apresentação, a qual vai abordar o que o auditor ele considera mais importante na hora de definir a materialidade, o que ele considera importante referente aos controles internos da empresa e o que isso pode impactar nas demonstrações financeiras. Como mencionei há pouco, nesse gráfico nós podemos observar que foram, enfim, questionados 3 situações, né? O tempo no cargo ocupado, o tempo de formação, pode ser observado aqui em vermelho, e em verde, o tempo na função do auditor. A maioria dos entrevistados responderam que ocupam aproximadamente entre 4 a 6 anos o cargo de auditor, e também nesse mesmo período, entre 4 e 6 anos, a média do tempo de formação da maioria dos entrevistados. E quanto ao tempo na função de auditor, a maioria dos entrevistados, aproximadamente, como a gente pode ver aqui, 40% tem entre 2 a 4 anos. Nós perguntamos também aos auditores o cargo ocupado nas empresas e aproximadamente 40% respondeu que ocupou um cargo de coordenador, 20% de gerente, 7% aproximadamente diretor e 33%
nós denominamos outros, mas são considerados os assistentes, os trainees de auditoria. Quanto às empresas dos entrevistados, mais uma vez, apenas para ilustrar, conforme mencionei anteriormente, os entrevistados eram apenas das empresas consideradas Big Four, mas aqui nós ilustramos que 53% das respostas foram oriundas de profissionais de auditores da Deloitte, 33% de auditores da Ernst Young e, simultaneamente, 7% de auditores da Price e da KPMG. Perguntamos também quanto à formação superior. A área de auditoria, principalmente nas Big Four, acaba que é um pré-requisito que o profissional tenha pelo menos a formação superior concluída e preferencialmente no curso de Ciências Contábeis. E aqui nós trazemos que 100% dos entrevistados eles já são formados, mas aproximadamente 60% são formados no curso de Ciências Contábeis, 33% no curso de Administração e 7% no curso de Economia. Já na parte B do nosso questionário, nessa análise desse segundo grupo de perguntas, foram realizadas perguntas direcionadas à área de auditoria. Então, conforme observado aqui na tela, foram possíveis identificar alguns fatores de escolha para a implantação de auditoria interna nas empresas. E o que acontece? A maioria dos entrevistados, aproximadamente 44%, responderam que um dos fatores de escolha nas empresas para a implantação da auditoria é a questão da melhoria dos controles internos. Alguns entrevistados responderam que é a questão da otimização dos custos e outros simplesmente não responderam. Acaba que desenfreia uma cadeia de fatores. Quanto mais a empresa tem um controle interno, mais na fase do planejamento ela vai precisar testar menos se o controle dela for evidenciado como eficaz. Isso vai terminar em honorários de auditoria mais baixos, ou seja, é uma cadeia de fatores. Uma situação acaba trazendo a outra. A pesquisa constatou que as empresas que possuem controles internos, preferencialmente automatizados com travas de controle e rotinas de revisão de processos, possuem maior grau de confiabilidade. É o que eu acabei de falar. E que vai estar diretamente relacionado com a escolha da materialidade, já que esta é uma questão pura de ceticismo profissional. Não há uma fórmula que diga não, a materialidade só pode ser dessa maneira. Inclusive, cada empresa de auditoria tem a sua metodologia para chegar na materialidade daquele determinado cliente. A nossa conclusão da nossa pesquisa de campo é que a pesquisa ela é exploratória e é preciso muita cautela ao generalizar os resultados encontrados para opiniões de auditores que estão fora da amostra. Além disso, podem existir outras premissas igualmente importantes no processo de materialidade baseado nos controles internos, que pode ser considerada relevante entre o planejamento e a auditoria externa, que não foram explorados na presente pesquisa. As considerações finais desse projeto é que foi visto alguns aspectos sobre os controles internos e externos, sobre a materialidade e a relação existente entre essa convenção e os processos de auditoria. E no que tange à materialidade, pode-se dizer que esta convenção contábil visa a execução do trabalho auditor de modo eficiente, obedecendo aos quesitos de se obter a informação útil. E a relevância da Convenção da Materialidade no planejamento e na execução da auditoria se dá nos aspectos que esta deve auxiliar o auditor na definição da natureza, cronometragem e na profundidade dos testes a serem aplicados, permitindo ao auditor tomar suas conclusões a respeito das realidades observadas nas demonstrações contábeis auditadas. Sendo importante ressaltar que quanto mais estruturado for o controle interno da entidade, menor será a materialidade a ser buscada pelo auditor externo.
Aqui estão as referências utilizadas no trabalho. E, em nome de todo o grupo, nós agradecemos a atenção e disposição de todos os envolvidos. Um abraço e até a próxima.